Boa noite, senhora candidata Elaine Mineiro. Boa noite também a todos os que nos assistem. Nós somos aqui a Pastoral de Fé e Política da Paróquia Santo Antônio da Vila Talarico e estamos aqui motivados pela palavra do Papa Francisco, que disse: envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. Nós, cristãos, não podemos fazer de Pilatos e lavar as mãos. Não podemos. Como eco desta afirmação, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e outras entidades de projeção nacional lançaram, por ocasião das eleições, o documento Pacto pela Vida e pelo Brasil, que apresentamos à candidata Mineiro para que ela, depois, no final da nossa conversa, possa fazer algum comentário. Nesse documento, nós somos convidados a lutar pela união de toda a sociedade brasileira para fazer frente à crise sanitária, econômica, social e política que vivemos e que tende a agravar, segundo o documento, o quadro de exclusão social no Brasil, agravado agora pelo Covid-19. O documento aponta para medidas inadiáveis, que estão na base das perguntas que vamos fazer agora à candidata Elaine Mineiro. Eu peço à candidata do PSOL que se apresente e apresente também a candidatura coletiva Quilombo Periférico, da qual participo. Boa noite a todas e todos e todes. Eu sou Elaine Mineiro, eu tenho 36 anos, eu sou moradora de Cidade Tiradentes, é um bairro do extremo leste de São Paulo. A primeira coisa que eu queria fazer é agradecer o convite, a oportunidade de conversar com vocês. Para mim é extremamente importante, porque a minha trajetória ela começa também com a movimentação da Igreja Católica. Minha família sempre foi da igreja, minha mãe era da Legião de Maria, foi durante muito tempo da pastoral da infância, né, especialmente nos anos 90, 2000. E a nossa trajetória de vida, né, sempre foi uma trajetória que nos chamou, né, dentro da igreja, para uma igreja preocupada com os mais pobres, né? Eu me lembro, esses dias estava até falando de todas as campanhas da fraternidade, de que a gente participou, das romarias em 7 de setembro, né, Romaria do Trabalhador, que a gente fazia em Aparecida do Norte. Então, essa história dessa igreja militante faz parte da história que me constituiu também como sujeita, e faz parte da minha história e com certeza absoluta é um dos motivos e das forças que me fez entrar também para a política, né, para a luta social. Eu venho, né, dessas comunidades, aqui eram os padres xaverianos, quando eu ainda era criança, né, aqui na minha comunidade, e eles sempre colocaram a gente para pensar no futuro possível, numa sociedade melhor para todos os seres humanos, né, e pensando sempre nos pobres e mais necessitados. A partir dessa trajetória da igreja, eu fui dos grupos de jovens, fui coordenadora de grupo de jovem na igreja, fui catequista aqui na minha comunidade Imaculada Conceição, aqui no sítio Conceição, onde eu moro. E essa trajetória também me levou a pensar a sociedade e construir as coisas, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente aprende na igreja é o amor incondicional à vida do próximo, né? E isso trouxe coisas importantes para a minha vida, né, e para as trajetórias que eu decidi trilhar. E um desses caminhos foi entender que as soluções nossas são coletivas, né, e por isso sempre fiz parte de coletivos
né, faço parte de um coletivo que chama Fórum de Cultura da Zona Leste. Na verdade, é um fórum de coletivos, que são coletivos de cultura, de periferia do bairro, que lutam, né, por políticas públicas para a cultura, e também faço parte de organizações do movimento negro. Atualmente eu sou coordenadora de um núcleo de educação popular, um cursinho popular chamado Neafro Brasil, que fica na região do Jardim Pantanal, em São Miguel Paulista. E a partir dessas duas movimentações, a gente se coloca na disposição de ocupar uma vaga, né, para vereança através de um mandato coletivo, composto por mais outras 5 pessoas, também integrantes de movimentos sociais, de regiões diversas da cidade. A gente acredita aí que essa junção de forças, de pessoas em contato direto com seus territórios e com a luta política na prática, ela pode ser uma demanda importante para ocupar uma cadeira na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Então, a chapa ela é composta por mim, Elaine Mineiro, também pela Samara Sócines, Débora Dias, Alex Barcelos, Eric Ovelha e o Júlio César Andrade. Então, são 6 pessoas para ocupar uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Então, nós passamos às perguntas. A primeira delas, e a senhora terá sempre 5 minutos a responder cada uma delas. Primeira, dentro dos programas habitacionais que a senhora e seu partido defendem, no sentido de financiar o direito da população a uma moradia digna, está prevista a utilização das construções e dos espaços de imóveis vazios e abandonados, utilizando-se assim da estrutura urbana, que acaba servindo a poucos, já que grande parte da população é afastada para as periferias ou despejada dos espaços que ocuparam, vítimas da especulação imobiliária e da concentração de renda urbana. Sim, com certeza. Eu acho que isso é um dos pontos principais quando a gente fala da candidatura da majoritária do PSOL esse ano, Boulos e Erundina. Tanto Boulos como Erundina têm uma história muito grande, né, na luta pela habitação na cidade de São Paulo. Erundina é uma das grandes incentivadoras, né, dos mutirões nas regiões periféricas da cidade. Boulos é um lutador das políticas habitacionais, né, e dos movimentos importantíssimos movimentos de ocupação na cidade, e esse com certeza é uma pauta central, né? Veja bem, eu moro exatamente no oposto do que foi dito na questão, na pergunta, né? Eu moro no bairro de Cidade Tiradentes e é um bairro que foi construído, né? É uma política habitacional planejada, mas planejada com o oposto da utilização dos bens e recursos da cidade, né? Então, quando minha família veio morar aqui, não tinha água, não tinha asfalto, não tinha luz elétrica, e a gente sabe qual é a dificuldade de viver em ambientes como esse, né? Ao passo que nas regiões centrais a gente consegue ver ainda uma estrutura, ainda que não perfeita, né? Ainda que a cidade de São Paulo tenha muito que melhorar na estrutura urbana, você tem ainda mais recursos de serviços públicos, né? Nas regiões centrais da cidade, que a maior parte da população passa ali mais para trabalhar e volta para morar nas periferias, né? Então, a ideia central seria descentralizar as políticas de habitação, né? E investir na infraestrutura e nas construções de habitações populares nos territórios periféricos, onde as pessoas já moram, mas também utilizar todos os espaços, né, públicos, fazendo a cidade cumprir a sua função social da moradia, né? Os imóveis cumprir a sua função social. Na cidade de São Paulo, a gente tem um déficit habitacional que não é maior do que o número de moradias que estão abandonadas, como bem foi dito, aí, esperando a especulação imobiliária valorizar esses terrenos para que eles possam ser vendidos. Então, muitos, inclusive, desses imóveis, né, têm uma dívida com a prefeitura, né, e com a União maior do que o próprio valor do imóvel. Então, nada mais justo, né, diferente do que dizem, né, que o nosso programa é um programa de invasão. Pelo contrário, nosso programa é um programa de integração da posse do que é de direito do povo e do Estado e do município brasileiro. Obrigado, candidata Elaine Mineiro. A segunda pergunta é sobre transporte. Quais as propostas do seu partido para a melhoria do transporte público no município,
considerando os desafios da mobilidade urbana, serão realizadas parcerias com outras instâncias governamentais, estaduais, federais, para a captação e otimização de recursos? Sim, eu acho importante primeiro salientar que a gente tem uma dificuldade muito evidente no transporte público na cidade de São Paulo, que são as máfias dos transportes, né? Então a gente não pode falar de transporte público sem atacar a fonte principal do problema e pensar que a gente precisa de uma auditoria imediata, né, no sistema de transporte e nos sistemas de gestões desses transportes na cidade. E aí, de novo, eu acho que pensar a cidade, a gente precisa pensar a cidade de uma maneira ampla, né? Quando a gente fala desses bairros, né, onde está a maioria da população, que não tem, na verdade, né, o acesso, né, decente aos serviços públicos, você fala que a circulação pela cidade é uma circulação maior do que a necessária, né? Então, você não tem, os empregos ficam longe das regiões em que as pessoas moram, né? Os serviços de saúde, os serviços de lazer, também estão longe da residência dessas pessoas. Então, acho que um investimento importante, né, pensando num todo na mobilidade urbana, é a gente pensar que todas essas políticas públicas elas precisam ser descentralizadas. Né? Isso é pensar o futuro, isso é pensar a política de Estado e não política de governo. Mas, obviamente, a gente tem um problema que ele é imediato na cidade de São Paulo. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a ir lá na Constituição também, onde o transporte é um direito, né, é um direito da população, e parar de pensar o transporte como um investimento, como um serviço, e sim como o direito como está defendido na Constituição. Nesse sentido, a proposta da majoritária do PSOL, esse ano, Boulos e Erundina, é pensar o decréscimo progressivo das passagens, né, até a total isenção. Né? E primeiro pensando nos estudantes, nos trabalhadores que estão na cidade de São Paulo, e a partir dessas auditorias, a partir da gente rever como o sistema de transporte é visto na cidade, a gente conseguiria fazer isso com muita calma, tranquilidade, seriedade, assim como foram feitos em outros momentos. Né? Mas é fundamental também pensar que a política de transporte na cidade, ela precisa vir acompanhada de uma política de mobilidade urbana e de uso e direito à cidade. Né? A cidade ela precisa servir, e a circulação pela cidade ela tem que ser utilizada como um direito. Né? Eu tenho que poder circular pela cidade, mas eu também tenho que poder utilizar os recursos e os bens públicos nas regiões de moradia. A nossa terceira pergunta é sobre saúde pública. Uma matéria recente da agência de notícias do jornal Estado de São Paulo mostra algumas questões na área de saúde. Antes da pandemia, 1.300.000 paulistanos, que representa 10% da população, aguardavam por cirurgia, exames ou consultas com especialistas. E, no entanto, houve uma queda de 8% no número de médicos da rede municipal entre 2011 e 2020, e um acréscimo de 282 unidades médicas. Essa matéria mostra também uma distribuição desigual dos serviços na cidade entre centro e periferia, uma piora das condições de saúde em razão da pandemia. Por exemplo, na subprefeitura da cidade de Ademar, havia há 4 respiradores, uma média de 1 para cada 82.000 pessoas, enquanto que em Higienópolis são 90 respiradores, uma média de 1 para cada 4.700 pessoas. Os distritos, outro dado, os distritos periféricos de Sapopemba e Brasilândia lideram em número de mortes. A senhora conhece essa realidade, já disse um pouco isso aí, né? Em outros assuntos. O que pretende fazer para ajudar a enfrentar e solucionar esses problemas, caso seja eleito?
Eu conheço muito bem a realidade do sistema de saúde, né, na cidade de São Paulo. Eu moro em Cidade Tiradentes desde 1987 e sempre utilizei o serviço público de saúde, sempre utilizei o SUS, né, e os postos de saúde da família, né, aqui no bairro. A situação da saúde, né, ela sempre foi drástica para quem mora na periferia, e eu quero destacar, especialmente para a população preta dessa cidade, né, que em todos os sentidos ela acaba tendo um índice maior de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente destaca, né, que esses bairros, né, como Sapopemba, foram os bairros mais afetados, a gente também tem que considerar, e é um dado muito importante, que a maioria da população desses bairros, tanto Sapopemba, Cidade Tiradentes, Brasilândia, é de população preta. Né? Antes mesmo da pandemia, se você pega os dados da saúde, você consegue observar que as doenças que são acometidas à população preta, ela tem menos políticas de Estado. Né? Então, além de toda essa desigualdade que já foi exemplificada, a gente tem que entender que a saúde também é um dos pontos principais onde o racismo estrutural aparece de maneira muito prática e objetiva no serviço público. Né? Então, você tem pouquíssima política de atendimento psicológico e psiquiátrico, por exemplo, a população pobre e periférica, né? E a passo que você vê que a população negra, especialmente homens jovens negros, estão, né, dentro do maior número de suicídios na cidade de São Paulo. Então, as políticas de saúde elas precisam ser políticas efetivas para atender as populações e fazendo os recortes necessários que precisam ser feitos, né? Tanto os recortes territoriais, como os recortes de gênero e os recortes de raça também. Sem isso, a gente não consegue avançar numa cidade em um serviço de saúde. A gente tem experiências boas na cidade de São Paulo, que precisam ser melhoradas e replicadas, como os agentes comunitários de saúde, mas a gente precisa avançar em alguns pontos, né? E alguns pontos que são pontos delicados na nossa cidade, como, por exemplo, a contratação de médicos na cidade de São Paulo. Né? Enquanto a gente não fizer uma contratação de médicos que leve em consideração o território, a gente vai ter uma defasagem do número de médicos, principalmente nas regiões periféricas, onde alguns médicos, né, infelizmente, se recusam a trabalhar nesses territórios mais periféricos. Né? Então, uma das propostas da majoritária, que o Boulos vem falando, é de fazer concursos públicos territoriais, né? Onde os médicos já sabem. Isso é uma experiência que já acontece, inclusive, na cidade de São Paulo, na educação. Quando você se candidata a uma vaga para professor, você já pode, de alguma maneira, escolher mais ou menos que região da cidade. Perdão, da prefeitura não, no estado. Você já pode, de alguma maneira, escolher em qual região da cidade, para qual região da cidade você está se candidatando. Então, quando você tem um olhar, né, e um número de vagas dimensionado para determinadas regiões, você já pode, né, talvez tentar diminuir aí um pouco do risco de faltar médicos em determinadas regiões. Acho que uma outra coisa importante de dizer é que a cidade de São Paulo já teve a experiência em um projeto aqui em Cidade Tiradentes de um hospital municipal, que é o Hospital de Cidade Tiradentes, e no projeto inicial ele tinha uma proposta de uma escola de saúde pública, inclusive uma escola de medicina e de saúde pública, que formassem pessoas do território, né, que estivessem ali direcionadas à população de Cidade Tiradentes, da Zona Leste, de bairros periféricos, porque a gente sabe que essas populações, né, quando elas adentram a universidade, existe uma possibilidade muito maior de que elas retornem para os seus territórios, né? Assim como a Unifesp, né, a universidade que foi inclusive fruto de luta popular, é uma universidade que está pensando a cidade, né? Uma universidade da cidade vai pensar em a mobilidade urbana e tem os seus cursos definidos para essa região. Seria muito importante que a gente pensasse, enquanto poder público, como a gente pode atribuir também aos territórios serviços de educação que atendam essa demanda que muitas vezes, por conta de todo o racismo e classismo da classe média, a gente não consegue fazer com que esses profissionais trabalhem nas regiões periféricas da cidade. Eu acho que pensar saúde pública também é pensar uma nova forma de sociedade. Né? Pensar, de novo, também é uma área que vem sendo entregue a disputas, a licitações que às vezes não atendem o interesse da população, mas atendem interesses de grupos que não estão pensando na saúde pública. Né? Então, acho que esse outro olhar, um olhar com uma gestão mais participativa, né, em que os conselhos de saúde sejam fortes, em que decisões desses conselhos não sejam apenas consultivas, mas também deliberativas, são fundamentais.
Muito bem. E vamos à última pergunta, que é sobre a educação pública. O atual governo defende a privatização de lugares e serviços públicos. Recentemente foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo uma lei que permite a compra de vagas ociosas das escolas particulares para alunos que precisam de vaga na educação infantil. Um outro fato. Em julho, anunciaram que pretendem testar um modelo de privatização em alguns CELs. E nós sabemos que os CELs oferecem um serviço integrado de educação para os alunos, bem como proporcionam cultura, arte, esporte, lazer para a comunidade da periferia, de modo público e democrático para todos. A senhora acha que, com a privatização desse serviço essencial para a população, a gestão pública e democrática será respeitada? O que a senhora defende para as áreas de educação e cultura? De maneira nenhuma. Não acho que a privatização seja a solução de maneira nenhuma para os problemas que a gente tem na educação na cidade de São Paulo ou em qualquer outra cidade e região próxima que a gente tem aqui. Né? Acho que, na verdade, trata-se de venda, né, de uma venda do Estado. A gente é governado há mais de 20 anos, eu nem me lembro, eu tenho 36 anos de idade, eu não tenho memória de quando a gente não foi governado no Estado pelo PSDB, né? É um governo extremamente entreguista, e na Prefeitura de São Paulo vem fazendo essa mesma trajetória, né? Tentando dar o tal choque de gestão, na verdade é um choque de venda, né? Um choque de abandono do serviço público. Isso de maneira nenhuma vai viabilizar uma melhora no serviço público, a não ser uma melhora nos bolsos dos colegas, né, donos de escolas particulares, que demandam, né, que financiam campanhas e depois demandam esse tipo de política que não é de nada pública. Né? Acho que o principal trabalho da Uneafro Brasil, que é a organização que eu trabalho, é pensar a educação popular. Né? E a gente, então, tem uma relação muito forte com a educação e entende a importância da educação para transformar as vidas das pessoas que estão nas periferias e da população preta desse país. Né? Isso talvez seja a grande aposta e as grandes conquistas do movimento negro nas últimas décadas, aí, nos últimos períodos, tem a ver também com a luta que a gente faz em torno da educação, uma educação popular, antirracista e inclusiva. Né? Eu acho que, no âmbito da educação formal, a gente precisa pensar a integração da escola com os serviços que já atendem a comunidade, pensando numa escola que seja integral, mas não uma escola que seja integral no sentido de deixar o aluno lá dentro da escola durante 8, 9 horas, dentro de uma sala de aula que já não está mais adequada à realidade do aluno que a gente tem na cidade de São Paulo, mas integrar, né, como você mesmo destacou as políticas dos CELs, né, a gente precisa avançar nisso, né, avançar em políticas em que o aluno, né, na escola, além dos serviços, né, básicos de educação formal que precisam ser respeitados, ele também possa ter acesso a equipamentos de educação, de saúde, de atividades físicas, de atividades culturais, inclusive também de formação profissional e formação humana desse estudante. Né? Então, eu acho que é preciso conectar tanto a rede de educação com o SUAS, que é o Sistema de Assistência, que tem os CCAs, que tem os serviços que atendem já essas crianças que estão em horários, em períodos não escolares, e pensar também projetos de formação para essa juventude que está aí. Agora, uma das grandes coisas que a nossa candidatura, né, a vereança tem pensado, também são projetos para a educação popular. A gente tem uma força muito grande, né, nos movimentos sociais, na educação popular e nos cursinhos populares, que é trabalhar justamente nessa defasagem que já existe. Né, que já está aí, desses jovens que saem da escola sem condições, por exemplo, de prestar um Enem, né, sem muitas condições, né, de fazer um vestibular. Então, o trabalho nosso de movimento social é fazer com que esse estudante tenha condições equiparáveis para poder concorrer a essas vagas. Né? E esses cursinhos populares, eles são fundamentais para essas crianças, né, para esses jovens que saem do ensino médio,
público, especialmente, principalmente jovens negros, né, de periferia, e a gente tem uma proposta aí de uma lei de fomento a esses cursinhos populares, né, em que esse estudante, quando ele sai da escola e ele não conseguiu ainda ingressar numa universidade, e ele está fazendo um cursinho popular no seu território, que ele consiga garantir ainda o seu passe livre, que ele consiga garantir a esse estudante o acesso aos serviços da cidade, que são cobrados, né? Então, museus, algumas peças de teatro, cinema, para que esse estudante continue conseguindo fortalecer a sua educação, para conseguir também acessar o sistema público de educação superior. Né? E aí a gente consiga, né, fazer com que, de fato, esse jovem consiga acessar. E veja bem, né? A gente sabe que uma das coisas principais que a gente precisa pensar é que esse aluno da educação básica tem uma boa formação. Mas a gente também precisa pensar que esses profissionais, né, que hoje em dia não conseguem estar numa boa universidade, também não têm condições materiais de fazer com que essa educação seja muito boa. Então, é fundamental que a gente forme os nossos professores, que a gente consiga dar condições, não só para os nossos professores, mas para todos os profissionais que vão atuar nas periferias, né? E quando o jovem está na periferia, ele acessa as piores cadeiras nas universidades, ele acessa os piores empregos, pode ter certeza que esses piores empregos, eles estão na periferia também. Isso é um ciclo vicioso e que o movimento negro tem feito uma força enorme para quebrar essa história, né? Então, uma das nossas principais propostas do Quilombo Periférico é pensar aí um plano de fomento aos cursinhos populares e pensar dentro da integração formal uma educação antirracista, uma educação que respeite a Lei 10.639, né, que fala do ensino de cultura e história africana no país, que respeite também a lei de cotas no serviço público, né, e aí na contratação de professores, que é uma lei que já existe, mas que não está regulamentada, na cidade de São Paulo, para transformar essa educação que a gente tem em uma educação mais ampla, mais diversa, considerando todas as especificidades e necessidades dos alunos da Escola de Educação Básica e da Educação Popular. Mais uma vez, obrigado. E agora nós convidamos a candidata Elaine Mineiro a fazer as considerações finais, contemplando o documento Pacto pela Vida e pelo Brasil. A senhora tem 5 minutos, e se quiser complementar com mais alguma coisa, alguma afirmação, estamos aqui à disposição. O Pacto pela Vida é um pacto pelo básico, né, que a humanidade tem que pensar, mas é também um pacto pelo amor ao próximo, como eu já falei no começo da minha fala. Eu acho que a vivência que eu tive na igreja, ela trouxe sempre isso, né? Como é importante que a gente ame ao próximo, que a gente se doe ao próximo e que a gente consiga pensar na humanidade de maneira coletiva, né? Eu acho que a gente vive num tempo, e o Pacto traz isso, né? O texto do Pacto não traz isso. A gente vive num tempo, num período, em que a gente está desacreditando, né, da ciência, né? Em que a gente tem personalidades que dizem que a gente precisa desacreditar da ciência, que a gente tem que desacreditar do que a sociedade já constituiu como conhecimento no mundo. E isso é extremamente nocivo, né? Especialmente para as pessoas mais vulneráveis, né? De maneira geral, quando a gente tem pessoas em espaços de poder, em espaços de decisões, elas estão ali tomando decisões pela vida das outras pessoas, né? E elas precisam ter responsabilidade com essas decisões que elas tomam e que vão influenciar na vida das outras pessoas, né? E essas decisões, elas não têm que ser tiradas simplesmente da nossa opinião, de uma coisa que veio da nossa cabeça, mas dos acordos comuns que a gente tem que ter enquanto sociedade na defesa do ser humano, né? E eu acho que pensar um pacto é pensar o nosso comprometimento, né? Pensar como a gente pode lidar com o outro, assumindo as nossas responsabilidades e pensando um futuro melhor. Eu acho que tem sempre um capítulo da Bíblia que eu gosto muito de ler, né? Um livro da Bíblia que eu gosto muito de ler, que é Isaías. E Isaías, a todo momento, assim, ele vem colocando que a nossa fé, ela não é uma fé morta, né? Ela não é uma fé que
que está passiva diante da sociedade, né? Mas é uma fé que ela precisa construir o reino de Deus, né? Ela precisa construir o reino do povo de Deus. É uma fé que vai levando a gente a construir o que é melhor para todos nós. Que sem essa construção, sem esse pacto, sem esse esforço comum que a gente tem para fazer isso, a nossa fé é morta, ela não vale de nada. E eu acho que quando a igreja e as outras organizações fazem esse lembrete, é fundamental. Né? É fundamental porque as pessoas elas esperam dessas instâncias em que elas confiam, elas esperam essas posições afirmativas e contundentes diante de um cenário tão tenebroso em que a gente está vivendo nesse mundo. Né? Então, a gente tem que ter responsabilidade com as pessoas, a gente tem que ter responsabilidade com os lugares que a gente ocupa, e a gente tem que ter amor, um amor irremediável, um amor irrestrito a todo e qualquer ser humano, e a gente precisa trabalhar para o bem e para o bem viver das pessoas. Eu queria agradecer muito o convite, agradecer a oportunidade de fazer essa conversa. A gente está nesse período ímpar em que a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas as nossas ideias elas podem se encontrar. Então, queria agradecer o espaço, o convite. É muito importante para a gente e num momento, né, de ânimos tão exacerbados, é gratificante ver uma igreja dedicada a fazer isso. Nós, então, queremos agradecemos ao padre Luciano, aos participantes da igreja que nos ajudam, e a equipe técnica, especialmente, né, o Rogério Molina, que nos ajudou desde o início, e a equipe que nós chamamos de Fé e Política, Antônio José Pires, Maria de Fátima Carneiro, Maria da Penha Marinovic Doro, Walter Gomes da Silva e Wagner Rodrigues Costa, o Wagninho. Então, agradecemos a todos e especialmente a presença da candidata Elaine Mineiro e de todo o seu coletivo. Uma boa noite para todos e muito obrigado.